E aí galera do canal, tudo bem? Apesar de eu achar a internet um espaço maravilhoso para debate, para discussões, para coisas dessa natureza, existe um aspecto, na minha opinião, bastante negativo em relação à internet. Que aspecto é esse? É que a internet dá voz aos idiotas, dá voz aos imbecis e dá voz aos covardes. Isso é bem complicado, principalmente porque as pessoas dessa natureza, elas costumam se proteger por trás da tela do computador, né? O cara se esconde atrás da tela do computador, coloca uma imagenzinha qualquer, como se fosse o seu avatar ali, um nome qualquer, e aproveita para falar o que quiser, aproveita para falar aquilo que, sei lá, de alguma maneira foi reprimido e resolveu falar. Eu vejo isso, por exemplo, nos próprios vídeos aqui do canal. Eu sempre abro um espaço para o debate, né? Então esse debate serve para quê? Para você falar, professor, eu não concordei com isso que você falou, por isso. Vamos conversar para ver a que ponto podemos chegar? Sim, isso aí é a função do debate, basicamente. Entretanto, eu vejo coisas curiosas. Uma vez por semana, naquele meu vídeo dos 10 erros que denunciam sua inteligência, no mínimo uma vez por semana, vem alguém e fala, mal do título, porque acha que o título está errado e não conseguem reconhecer a ironia. Tive um debate muito grande com uma pessoa e chegou até uma discussão louca, porque eu estava tentando explicar que era uma ironia, né? Denunciar sua inteligência, na verdade, é falta de inteligência. Aí outra pessoa aparece e fala, o que denuncia a inteligência é o palavrão que você fala, como se o palavrão não fizesse parte da língua ou se eu o falasse de maneira incorreta, né? Mas tudo bem. Outra pessoa vem falar porque o português formal é elitista e não sei o que lá. Olha, eu não estou nem um pouco interessado nisso. E eu acho que ninguém está interessado nisso. Na verdade, assim, se você vier aqui e falar, porque eu acho errado corrigir as pessoas, porque eu acho que o português é de cada um e cada um se expressa do jeito que quiser e não sei o que, esse tipo de situação, não precisa vir falar aqui, tá? Por quê? Porque ainda mais se você falou, eu acho que, se for um achismo, presta atenção, se for algo relacionado à doxa, né, a sua opinião, sem um fundamento, então pode deixar quieto. Por quê? Porque, olha, se você analisar, o espaço para o debate, mas ele é para o debate fundamentado, né? Aí você fala, professor, então por que você acredita que as pessoas devam aprender a língua portuguesa na sua expressão padrão? Porque é a que consegue exprimir, talvez, com maior clareza as ideias. E veja, eu não estou dizendo que você tenha que falar de uma maneira formal. As pessoas confundem formal com correto, tá? E isso foi uma tática do pessoal teórico que queria desbancar a necessidade de estudar gramática, fazer primeiramente as pessoas confundirem o que é formal com o que é correto, para daí trazerem o âmbito do formal para o pomposo, tá? E para poderem ridicularizar isso. Então, se você vier com aquela opinião de não sei o que lá, e preconceito linguístico e não sei o que, vou dar para você um conselho, ou na verdade vou falar o que nós pensamos aqui nesse âmbito do canal. Ninguém quer saber isso aí. Ninguém está interessado nisso. Tá? Esse espaço para nós discutirmos algumas coisas do âmbito social, cultural, filosófico. Professor, então você acha que a pessoa que fala nós vai, nós volta é menos do que outra? Ela é uma pessoa menor? Não, ela não é uma pessoa menor. O que acontece? Acontece que quando ela fala isso de uma maneira descuidada, não intencional, e ela exprime isso voluntariamente, ou ela tenta, por exemplo, utilizar isso para dar seriedade para uma ideia, ela não é tão bem sucedida, porque isso revela o quê? O desconhecimento de algumas coisas, e esse descuido ou desconhecimento pode ser um indício de descuido ou desconhecimento de outros aspectos.
certo? De outros aspectos, pensemos assim, no sentido cultural. Não estou fazendo uma avaliação cultural, dizendo que exista uma cultura boa ou uma cultura ruim, tá? Mas eu estou querendo dizer, falta de conhecimento em relação a alguns aspectos, que talvez para o âmbito de alguns debates não sejam necessários, mas para outros são, e são necessários fundamentalmente falando. Ainda mais quando a pessoa vai querer se exprimir para várias, ela deve saber fazer isso corretamente. Por quê? Se eu não sei como escrever aquilo que eu quero, veja que eu estou falando da língua escrita. Se eu não sei escrever aquilo que eu pretendo dizer, como é que eu vou poder confiar naquilo que está escrito? Como é que eu vou poder ter certeza de que aquilo que você quis escrever de fato refletia a sua ideia? Quantas e quantas vezes você conversa com alguém, a pessoa escreve alguma coisa e você fala, nossa, não precisava ter escrito isso. E a pessoa diz, mas não foi isso que eu quis dizer. Eis o problema. Não é aquilo que se quer dizer, mas é aquilo que se diz. Então você tem uma chance de escrever com clareza, você tem uma chance de exprimir aquilo que você quer. E por isso que você tem que fazer isso com competência. É por isso que você estuda isso na escola durante 11 anos. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Você estuda isso na escola durante 11 anos para, em tese, você não passar vergonha. E na escola, você entende quais são os momentos de fala mais cuidada, mais polida, menos polida ou menos cuidada. Isso é algo que nós aprendemos com facilidade. Ninguém diz para você que na sua casa você deva dizer, por gentileza, gentil genitora, alcança-me o recipiente com as leguminosas. Ninguém vai falar desse jeito em casa, mesmo porque nenhum professor é imbecil o suficiente para ensinar isso na escola. Agora, existe um movimento muito preocupante, a meu ver, que é de desvalorizar a gramática e desvalorizar o ensino da língua, desvalorizar o ensino da literatura. Tá? Por que isso é preocupante, a meu ver? A pessoa perde a capacidade de ler, perde a capacidade de interpretar. Você fala, Pablo, mas isso não é importante. Se você entender o que eu disser, já está bom. Não é bem assim. Quem são os donos do poder? Quem é que comanda, por exemplo, o que você vai fazer ou deixar de fazer no mundo? Você acha que é você, mas não é. O que é legal ou não legal, quem considera isso no país? É um post no Facebook que vai legitimar isso? Não. Provavelmente é um texto legal, que foi escrito por alguém que sabia o que estava escrevendo. Se você não tiver a capacidade de interpretar aquilo que foi escrito, como você vai ter a capacidade de conscientemente concordar ou discordar disso? Quanto pior for o nosso conhecimento de língua portuguesa, pior a nossa capacidade de interpretação, melhor para os mandatários, para aqueles que, na verdade, conseguirão... Eu nem vou utilizar o vocábulo mandatários, vamos reformular isso. Melhor para aqueles que conseguirão deter os instrumentos legais para a personificação do direito. Melhor para essas pessoas, por quê? Porque você vai oferecer um pouco menos de risco, beleza? Essa foi a reflexão de hoje, então, sobre a necessidade de você estudar, de saber se exprimir, ler, interpretar, tá? Antes de que disso parecer piegas, é na verdade uma necessidade. Até o próximo vídeo, inscreva-se no canal, Força Guerreiros!